Bem-vindos ao devocional do Ministério Integre Jovens. Eu sou o Dilean, sou parte do Ministério Integre Jovens e você acabou de chegar aqui no nosso canal, se você não conhece aquilo que nós estamos fazendo, nós somos o Ministério de Jovens da igreja, da IBNU, e nós temos apresentado todos os sábados, na parte da manhã, um pequeno devocional desse livro aqui. É o livro Gálatas para você, do Timothy Keller. Hoje nós estamos no capítulo 6 desse livro aqui, na segunda parte. E ele trata do livro de Gálatas, da parte bíblica, do capítulo 3, dos versículos 15 até o versículo 25. Na semana passada, que nós fizemos a parte 1, nós falamos sobre como a lei se enquadra na vida do cristão. Essa foi a ideia central daquilo que nós estudamos na semana passada. Nessa semana agora, ou seja, hoje, nós vamos falar sobre o propósito da lei. E nós vemos que foi assim mesmo que, de certa forma, terminou o devocional da semana passada. Precisando responder essa pergunta: qual o propósito da lei para a nossa vida hoje? E quando a gente olha para o nosso texto, para o texto de Gálatas, se você tem aí a sua Bíblia aberta, acompanha comigo a partir do versículo 19, que você vai ver que essa exatamente é a pergunta que Paulo está fazendo ali. Ele diz assim: qual era então o propósito da lei? Tudo aquilo que foi falado até então nos leva a essa pergunta especial, essencial: qual é o propósito da lei? Por quê? Nós precisamos lembrar um pouquinho sobre aquilo que estava acontecendo. Qual que era a coisa que estava pegando na vida daquelas pessoas? Eles estavam confundindo a lei com a questão da salvação. Eles estavam achando que a lei salvava, que a lei era o meio que Deus usou para trazer a salvação para os homens. Então, se eu obedecesse a lei, cumprisse toda a lei, eu automaticamente seria salvo. E qual que era o argumento deles? A lei que veio depois da promessa, ela substituiu a promessa. De certa forma, o que eles estavam dizendo é que aquilo que havia sido prometido por Deus para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, com o livro de Êxodo, com a vinda da lei depois, foi substituído a tudo aquilo que havia sido prometido anteriormente. E essa era a ideia central. E Paulo então começa o seu argumento sobre qual o propósito da lei, dando uma rajada, vamos dizer assim, de percepção daquilo que é a realidade da lei. Olha o que ele diz: a lei foi acrescentada por causa das transgressões. E isso é bastante interessante. A lei foi acrescentada. Isso quer dizer que ela não é substitutiva, ou seja, ela não substitui a promessa, mas ela foi acrescentada para o povo de Israel, acrescentada para nós, por causa de uma questão muito séria e muito importante, por causa das nossas transgressões. E o que isso significa? Então presta atenção naquilo que eu quero ensinar agora, aquilo que o apóstolo Paulo ensina pra gente. A lei veio para nos mostrar aquilo que não perceberíamos sem ela. E o que é isso que ela está revelando? Ela está revelando o nosso pecado. Ela nos mostra de uma forma muito evidente aquilo que está dentro de nós. Ou seja, todo o nosso pecado e a nossa separação desse Deus tão grandioso e maravilhoso que veio e que ofereceu a salvação para nós. E essa é a grande questão. Ela foi nos dada por causa disso, porque nós temos essa transgressão dentro de nós e isso precisa ser evidenciado, precisa ser revelado para nós mesmos, inclusive. E olha que interessante, o Augusto Nicodemos, num livro que ele tem sobre o livro de Gálatas, ele escreve que a lei ela funcionava como se fosse uma radiografia, como se fosse tirando uma chapa quando a gente vai no ortopedista. No semestre passado, ali no final de 2020, a minha filha mais nova, ela começou a reclamar que estava com algumas questões, estava se sentindo torta, essa era a expressão que ela usava. Eu falei, bom, então vamos lá no ortopedista, vamos ver o que está acontecendo. Quando chegamos lá, ele mandou tirar uma chapa, mandou tirar uma radiografia da coluna. Quando a radiografia chegou, a gente não tinha dúvida do que estava acontecendo. Dava para ver a inclinação na coluna dela. Ela estava com escoliose. A lei, ela faz basicamente essa mesma coisa. Ela é essa radiografia que quando a gente olha, a gente na hora percebe, olha, ali tem um osso quebrado, ali tá torto, ali tem alguma coisa, mas ela não dá o veredito, ela não dá a forma de resolver o problema. Ela só revela o problema, tá ali tem um problema e precisa ser cuidado. Ela não traz o diagnóstico e nem sequer ela dá a cura, ela fala assim, olha, agora a forma de curar é assim ou assado. Não, ela não vai fazer isso. Ela simplesmente revela aquilo que está lá dentro e precisa ser cuidado. E é pensando nisso que a gente, no desenvolvimento
dentro do texto a gente percebe como Paulo está preocupado com essa realidade. Olha só como o versículo 21 vai nos dar algumas indicações. Paulo vai fazer outra pergunta. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? E é claro que mais uma vez a resposta vai ser uma resposta negativa. É claro que não. A lei nunca teve a intenção de gerar vida. A lei, ela nunca foi dada para a salvação. Ela foi dada para isso, para revelar esse pecado que já está em nós. E se você olhar o texto, se você acompanhar, você vai ver que Paulo está falando, a lei nunca foi dada, nunca foi intenção de Deus que a lei gerasse vida. Mais uma vez, o que está acontecendo? A discussão aqui é se a lei salva ou se a lei não salva. E a lei, ela não salva. Essa é a questão. Se a lei salvasse, se os nossos esforços em obedecer à lei fossem totalmente suficientes, nós não precisaríamos de um Salvador. E é por isso que no versículo 22, Paulo vai começar a demonstrar como, desde o Antigo Testamento, que ele chama aqui das Escrituras, tudo foi colocado debaixo do pecado, né? O texto ali vai dizer que foi aprisionado dentro do pecado, essa ideia daquilo que nós estamos vivendo. E olha só, que interessante, preste atenção. Quando a gente percebe isso ali no versículo 22, de que tudo que nós temos, a lei não pode gerar vida, mas ela nos aprisiona, ela nos coloca todos debaixo do pecado, que o problema do pecado, ou o problema dessa realidade da salvação, não é uma questão de um esforço a mais. Não é assim, não, mas se eu fizer um pouquinho mais, se eu me dedicar um pouquinho mais, se eu, em vez de fazer 10 minutos de devocional, eu fizer 15, 20, meia hora, se eu, ao invés de orar 2 vezes por dia, orar 5, né? Se eu ajudar mais... Não é uma questão de fazer algum esforço a mais que vai conseguir com que a gente cumpra os propósitos. Não é isso. E em segundo lugar, o fato de que todos nós estamos debaixo da lei ou debaixo dessa realidade do pecado indica para todos nós que nós precisamos de um resgate e, obviamente, de um resgatador. E quem vai ser esse resgate? Quem vai ser o resgatador? É a pessoa de Jesus. Essa é a ideia. Então, é através de Jesus que nós conseguimos a nossa salvação. Não é através dos nossos esforços, nem através do cumprimento da lei. E esse é o grande ponto do versículo 22, se você está acompanhando aí. A promessa foi dada aos que creem. Essa é a ideia. Pela fé foi dada aos que creem. Não foi dada àqueles que se esforçam mais. Não foi dada àqueles que chegam primeiro, nem àqueles que conseguem realizar essa ou aquela ação ou atitude. Foi dada aos que creem. E esse é o ponto. Então, da mesma forma como todos estão debaixo do pecado, a promessa, que é a geradora de vida, foi dada para aqueles que creem. Dessa forma, então, o que ela nos mostra? Que nós continuamos a precisar, somos necessitados da promessa de Deus. A promessa não foi invalidada pela lei. Pelo contrário, a lei nos revela o quanto nós precisamos dessa promessa e temos que estar disponíveis, né, e dispostos a crer em Deus, a colocar a nossa vida e nosso coração diante de Deus para, então, termos a promessa pela fé. Quando nós olhamos, então, a continuidade do texto, os versículos 23 até o versículo 25, é bem interessante que, para Paulo mostrar tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai usar 2 metáforas. A metáfora da custódia da lei e a metáfora da tutoria da lei. E essas 2 metáforas são bastante interessantes para a gente entender todo o contexto daquilo que está relacionado. Olha só, o que vem a ser essa ideia da custódia, né? Quando ele diz ali. A ideia da custódia é que há algo que foi guardado de uma forma até militar, muito bem protegido, né? E o que isso significa? Que a lei serviu para nós, quando ela nos impunha limites, ou ela nos impõe limites, quando ela nos trata dessa forma, ela nos protege, ela nos guarda em relação a nós mesmos e ao nosso próprio pecado. Porque se nós formos largados pelo nosso próprio coração para vivermos de acordo com a nossa própria vontade, da forma como o nosso pensamento quer, o que vai acontecer é que cada vez mais a gente vai se distanciar de Deus e da sua vontade. Então a lei, ela nos serve para nos impor limites mesmo, fazer uma guarda em relação a um lugar protegido onde nós podemos viver e dessa forma agradar a Deus. A outra metáfora, que é a metáfora da tutoria, ela também é bastante significativa, porque ela nos mostra que quem precisa do tutor, a ideia ali era daquela pessoa que ainda não tinha a possibilidade de tomar as suas próprias decisões, uma criança, e ele tinha uma pessoa, um adulto que o guiava, ou seja, que caminhava com ele e que ensinava para ele aquilo que ele precisava saber sobre a vida, para poder viver de uma forma certa, honesta, digna quando se tornasse um adulto.
porque haveria um momento onde ele tomaria as suas próprias decisões. E ele precisava ter critérios, ter valores, ter um caráter aprovado para quando chegasse nessa idade. Então o que a lei faz? A lei é essa nossa tutora, que enquanto ainda precisávamos dela de forma total, ela nos guiava até isso. Mas o que será que nós temos hoje? Olha só que interessante. A ideia vai ser que a lei ela tinha um relacionamento para com aquela pessoa que iria obedecê-la impessoal. Mas hoje nós temos um relacionamento pessoal porque fomos resgatados por Cristo. E qual é a mudança, qual é a transformação que isso vai trazer para todos nós? Em primeiro lugar, porque em Cristo nós não estamos mais confinados, mas nós temos liberdade. Temos a liberdade no Espírito para agradar a Deus e viver segundo a sua vontade. Então, aquilo que antes podia ser algo que nos prendia e nos confinava, agora é uma liberdade para todos nós. Em segundo lugar, que em Cristo nós não temos mais um relacionamento impessoal, mas totalmente pessoal, particular e grandioso com Deus. E isso muda toda a questão, muda toda a forma de pensar e de enxergar aquilo que nós estamos na realidade. E em terceiro lugar, que em Cristo nós não somos mais imaturos, não somos mais crianças, mas que devemos viver a maturidade cristã. E essa maturidade promove liberdade, mas promove exatamente o quê? Essa ideia de que agora eu tomando essas decisões em Cristo, eu tenho liberdade, mas eu posso tomar de acordo com aquilo que eu aprendi da lei. Eu posso tomar de acordo com aquele que foi o meu tutor e que me caminhou até aqui, me ensinou e me deu valores e princípios para que eu possa viver agora de uma forma honesta, uma forma real. Então, para a gente finalizar hoje e pensar um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu ou aprendeu, o que a gente pode ver? Primeiro, qual o propósito da lei na vida do cristão? Se ela era uma guarda e um tutor, como que a gente vai relacionar com isso? Será? Essa é a minha pergunta. Será que a criança que agora cresceu e se tornou um adulto, aquilo que é esperado dela é que ela viva um novo tipo de vida e um novo pensamento, ou que ela reproduza, de certa forma, que ela tome as suas decisões agora como adulto, de acordo com os princípios e os valores de caráter que ela aprendeu enquanto criança do seu tutor. E essa é a ideia pra gente. Agora, em Cristo, vivendo no Evangelho de Jesus, nós não mais obedecemos à lei por medo de uma rejeição, ou simplesmente obedecemos por medo, mas nós fazemos isso por outra questão. Nós fazemos porque o nosso coração está cheio de gratidão, porque nós fomos resgatados. Quando a lei revelou o nosso pecado, ao mesmo tempo o Evangelho revelou a graça de Deus, que nos resgata desse pecado e nos dá uma nova vida. E essa é a ideia. Agora, através dessa nova vida, cheio de alegria e gratidão por aquele que nos resgatou, nós obedecemos tudo aquilo que o tutor nos ensinou e podemos viver de uma forma que realmente agrada a Deus em toda a nossa história, em toda a nossa vida. Então a gratidão que mora no coração do verdadeiro cristão é essa força motriz para uma persistência na obediência por amor. Não mais obedecemos simplesmente porque temos medo de que Deus não se agrada de nós, mas nós obedecemos porque o amamos. Queridos, que Deus te abençoe. Semana que vem tem mais devocional aqui no nosso canal. Até lá!